Primeira vez que o Eduardo pegou e falou: você sabe escrever, você escreve? Eu falei: maluco, louco, não sabe o que diz. Por quê? Porque eu sou uma mulher adulta que já passou por todas as fases da escola e ninguém nunca reparou na minha escrita. Ninguém nunca pegou e falou: nossa, você escreve muito bem. A história de hoje é a seguinte, Andréia. Andréia, vou logo dizendo para envenenar as línguas malditas, que é a seguinte. Andréia é minha mulher. Qual é o problema? Eu vou casar com a pessoa que eu não gosto, que eu não respeito, que eu não admiro. Perdeu-se o juízo, né? Então, não é o presidente, o filho do presidente, então é a Andréia. Andréia é um mistério na minha vida, porque quando eu conheci a Andréia, primeiro eu achei que ela era louca. Louca não, eu achei que ela era cega. Porque foi o seguinte, ela me viu na internet, eu estava falando com a amiga dela, ela disse assim, pô, esse cara parece um Richard Gere. Aí ela me disse assim, pô, mas esse Richard Gere? Eu falei, cara, coitadinha, ela é cega. Entendeu? Porque não pode ser, né? Então, mas enfim, eu conheci a Andréia e eu falei o seguinte, esse romance vai durar um mês, mas vai ser um mês celestial, eu prometo. Resultado, quantos anos? 18? 17. 17. Estamos indo por 18 anos de encontros e surpresas. Então, uma das grandes surpresas minha foi encontrar a André como escritora. O fato dela ser casada comigo não impede que eu tenha objetividade. Eu tenho. Se meus filhos me apresentam uma coisa, eu digo, o que você acha que pai? Ele quer saber mesmo? Se quiser, eu vou dizer, é bom ou não é bom. Entendeu? É simples. Não acho que isso é problema nenhum. Mas, enfim, eu queria apresentar a vocês a Andréia. Por que eu apresento a Andréia? Não só porque ela é companheira dos meus segredos, eu tenho vários, eu tenho muitos segredos. É também outra coisa, ela é a pessoa que tem um talento dela própria. Então, eu queria conversar com ela para vocês verem a parte interna. Porque você sabe, se eu disser alguma mentira aqui, ela vai me corrigir. E se ela disser uma mentira aqui, eu não corrijo de jeito nenhum. Eu não sou bobo, né? Aliás, eu perdi o juízo aí. Eu perdi o juízo ainda não por completo, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Então é o seguinte, vou te apresentar a Andréia Neiva. Bem, sou eu. Eu sou a Andréia Neiva. Às vezes. Quase sempre. Na maioria das vezes. Eu sou esposa do Eduardo Neiva, sou professora, artista plástica e agora também escritora. E tenho estado muito contente com essa nova fase da minha vida, fase de escritora. Terminei de escrever um livro agora, que vai sair em novembro. Ele já tem nome, mas como ele ainda não foi publicado, eu não vou dar o nome, mas no próximo vídeo provavelmente vai ter o nome. E ele é um romance. Conta a história de uma menina, de uma adolescente que descobre o sexo. Primeiro nos pensamentos, e ela vai descobrindo o sexo no corpo dela, nos pensamentos, nas conversas. O sexo vai entrando na vida dela e ela vai. E nesse livro ela vai mostrando como que ela lida com isso, como que ela lida com o corpo dela, como ela lida com essas ideias. Mas hoje nós vamos falar sobre os livros que me inspiraram enquanto eu estava escrevendo esse livro. Por que essa pergunta? Eu sei o seguinte, que a Andréia e eu temos conversado muito, e principalmente a coisa que eu sempre tenho dito para ela, um livro é feito de outros livros. Não do ponto de vista de ser livro. Quer dizer, você pega um livro, chega esse livro e você repete o que você ouviu. Não é. Também não é feito da vida pessoal. Por quê? Porque a vida pessoal é simplesmente trivial, banal, boba. Então, para a Andréia, eu vou fazer a seguinte pergunta hoje, no cair da tarde, nos Estados Unidos. Que livros ajudaram você, ou que livros você leu durante a feitura desse livro? Durante a escrita desse livro, alguns livros me inspiraram. Um livro que eu li antes disso foi Madame Bovary. Madame Bovary. Flaubert. Flaubert. Mas esse livro eu não reconheço como ele tivesse me inspirado. Mas foi o primeiro livro que me fez assim. Foi um dos primeiros. Eu nunca fui uma grande leitora. Nunca fui de ler. Até porque, como eu dava aula, a professora não tem muito tempo. Incrível, né? No Brasil, como professor não tem tempo para poder se atualizar, para poder ler, para poder se aperfeiçoar. É muito difícil. Ainda mais quando você tem que trabalhar o dia inteiro. Então, assim, quando eu voltei, nós voltamos do Brasil da última vez,
Eduardo voltou com alguns livros em português. Não que eu não leia inglês, eu leio em inglês, assim. Tem alguns livros que eu li completamente em inglês. Mas para quem não tinha o hábito da leitura, para quem não gostava de ler, para quem não tinha português, facilitou assim, a criar esse novo hábito. Aí, então, eu comecei a ler o Flaubert, gostei, e em seguida, eu não sei se nessa época eu já estava escrevendo, eu com certeza já tinha escrito um conto erótico para a Coletânea Cama. Eu tinha escrito um conto erótico. Então, Eduardo começou a me dar livros para eu ler, para poder me estimular a escrever também mais. Porque Aí, André padecia de uma coisa que muitos escritores sofrem, é o medo de escrever. Uma vez, porque o negócio é o seguinte, escrever é uma bosta, escrever é horrível. Aí, bom é ter escrito, não vai me dizer que escrever é bom. Escrever deixa a gente completamente neurótico, né? É uma coisa de maluco. Então, André não tinha muito parâmetro, porque muita gente não tem. Aí, começando a conversar, ele falou, qual é a grande joia? A grande joia da literatura francesa e europeia do século XIX é Madame Bovary. E aí a gente começou a conversar sobre isso, sobre Madame Bovary. é muito legal que a gente conversa muito, a gente conversa mesmo. Ontem à noite nós tivemos uma conversa ótima. Eu falei para ele, a gente tinha que gravar isso, tinha que ter gravado. Porque E isso é o seguinte, se define uma aforisma só. O amor é uma grande conversa. Verdade. Uma grande conversa. Uma conversa longa, extensa. Essa ideia de que não consigo falar com meu marido, então está tudo muito mal. Não é verdade? É uma grande conversa. Eu acho que o Flaubert é a coisa mais fantástica. E de tanto que ele fala de Flaubert, e de tanto que ele fala de Madame Bovary, eu falei, tem que começar com Madame Bovary. Aliás, eu pedi para comprar, quando nós estávamos no Brasil. Ela comprou uma edição Fui eu que pedi para trazer a versão em português do Madame Bovary. Eu tenho Madame Bovary em três ou quatro versões aqui, porque eu sempre li aquilo e ficava prestando atenção no detalhe. Porque escrever não tem nada a ver com grandiosidade. Escrever é chato, escrever é o seguinte, é detalhes. Se você não conseguir ver o mundo sob a perspectiva do detalhe, não se meta nesse ofício, porque esse ofício vai te deixar doido. A gente tem esse hábito também de sentar juntos e ler o mesmo livro. Eu leio e a gente vai parando e vai conversando e vai falando. E, assim, alguns livros nós lemos assim, o mesmo livro ao mesmo tempo. E sem compromisso de concordância. A gente discorda muitas vezes, tem coisas que são diferentes, né, André? Aliás, tem uma parte desse livro do Madame Bovary que eu achei fantástica. Foi a parte que eu mais gostei e cheguei a parar e falar com ele, uau, uau e uau. Ela entra num carro de aluguel, que na verdade era uma charrete. É um táxi do século XIX. Sim, mas não é um carro como a gente conhece hoje em dia. Não. É uma charrete coberta. Ela estava naquele negócio, sai com ele, não sai com ele, fica com ele, não fica com ele, alguma coisa assim. E aí ela pegou e escreveu uma carta, não vou decidir, eu não quero. E eles tinham marcado de se encontrar numa igreja. E ela passou aquele passeio, ficou aquele tempo todo na igreja, enrolando ele, assistiu a exposição que o pai estava falando, aí fez o passeio turístico na igreja, e o homem nervoso, né? Por quê? Por quê? Não sei. Ele queria pegar a mulher e ir embora com ela e ficar com ela de romance. Só que aí ela escreveu uma carta para assim que encontrasse com ele, ela daria essa carta e ir embora. Estava decidido. Ela dá a carta, vai lá só para dar a carta, para dizer que não vai, que está se despedindo dele, que não quer mais nada com ele, e vai embora. Aí ele falou assim, me dá pelo menos a chance de ler a carta. Ela pegou e entrou no carro com ele. Ficam rodando por Paris. E ficam rodando. E eles vão, o autor, né, vai descrevendo todo aquele passeio, todas aquelas paradas, e de repente ele fala assim, e de repente ela abriu a janela e os pedacinhos de papel pareciam borboletas a voar pelo... Ela rasgou a carta, mudou de ideia e resolveu ficar com ele, dar para ele no carro de aluguel, entendeu? Mas ele falou da forma mais linda possível. De repente, ela abriu a janela do carro e os pedacinhos de papel voavam como borboletas soltas ao vento. Eu falei, gente, isso é fantástico, isso realmente... Mas aí eu achei que a André podia escrever. Porque às vezes eu pergunto aos alunos, mas o que a borboleta tem a ver com sexo? Nada. É porque aquele negócio do óbvio. O realismo não pode ser óbvio. O Flaubert tinha um objetivo de fazer uma literatura realista.
Ele tinha escrito vários romances que tinham sido um fracasso. Um deles muito bom, chamado Tentação de Santo Antônio. Mas o amigo dele, chamado Maxime Ducamp, que tinha uma revista de Paris na época, disse o problema é o seguinte: escreve sobre coisa diária. Ele vai escrever sobre Cartago. Ninguém quer saber de romance histórico. Ele resolveu escrever sobre a vida diária e descobriu a seguinte coisa, que é difícil. Mas aí você tem que ter uma sutileza. Tem que ter uma sutileza, que você tem que entender que não é o que é dito. É outra coisa, como é dito. Essa que é a grande... Quando a Adriana notou isso, eu falei, this is my girl. Eu falei, essa aí que eu gosto. Porque eu sabia que tinha uma sensibilidade não descoberta, que é a grande tarefa do professor. Os professores não descobrem os talentos. Aliás, isso eu queria falar também. Depois eu talvez faça um vídeo sobre isso. Quando a primeira vez que o Eduardo pegou e falou, você sabe escrever, você escreve, eu falei, maluco, louco, não sabe o que diz. Por quê? Porque eu sou uma mulher adulta que já passou por todas as fases da escola e ninguém nunca reparou na minha escrita. Ninguém nunca pegou e falou, pois é. Ninguém nunca pegou e falou, nossa, você escreve muito bem. Todas as vezes que alguém reparou na minha escrita, foi só para dizer, você copiou isso de algum lugar? Eu falei, não. Mas não veio depois, então parabéns. Não. Você não copiou de algum lugar? Não. Então tá. Entendeu? Porque é uma sutileza. Quando a pessoa... Porque eu tenho a seguinte coisa, meu problema não é a implicância, não é o julgamento. Minha grande questão é qual é o argumento que sustenta a minha implicância. Outra coisa que eu acho curiosa é a seguinte coisa. Quando você narra ficção, você tem que fazer um jogo ficcional com você mesmo. Por exemplo, se eu for contar uma história, eu tenho que contar uma história de tal maneira em que eu saiba o fim, mas eu engano o leitor. Se o leitor souber que eu sei o fim, a coisa fica chata, fica plana. Chata no sentido mesmo literal, plana. Então você tem que fazer um jogo mental muito complicado. Você finge que sabe. Na verdade, tem que fingir que não sabe. Fingir que não sabe, né? Quando você sabe. Quando você sabe. Então, na verdade, é um jogo de saber e não saber. Você tem que estar iludindo o leitor. Por isso, eu escrevi um conto. Eu falei, vou escrever um conto que ninguém descobre no final. Aí, André, ali, a primeira vez, ficou zangada comigo. Porque naquela época, eu achava, como eu também não tinha experiência nem de escrita, nem de leitura, eu estava acostumada com aquele negócio do romance, da água com açúcar, do final feliz, do vai dar tudo certo no final, aquela certeza de que vai dar tudo certo no final. Quando não deu tudo certo no final, eu fiquei muito zangada. Falei, como assim? Aí eu distribuí isso para vários amigos e amigas minhas. Ele leram e disseram, pô, cara, eu não adivinhei nada. Continuando nas leituras. Depois de acabar de ler Flaubert, nós dois pegamos esse livrinho aqui para ler. Que é o livro Zazie dans le métro. Zazie no metrô. Esse livro é genial. É o livro de uma criança desbocada. Ela é uma criança enlouquecida. Ela é enlouquecida, aquele tipo de criança que enlouquece todo mundo. A gente pode dizer no Brasil que é bicho solto, sabe? Bicho solto? Bicho solto, que é uma pessoa fora de controle, que não é aquela criança educada, ela fala os maiores absurdos. Ela é uma criança que não sabe o que é criança. Ela é livre? Ela é livre, completamente livre. Ela não obedece ninguém, ela não respeita nenhum tipo de norma, nenhum tipo de regra. Ela faz o que passa na cabeça dela, ela fala o que passa na cabeça dela. Ela vê as coisas, ela percebe as coisas e diz. Diz coisas inacreditáveis. A garota é um capeta. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa antigo, interessante. Pode falar enquanto eu vejo aqui. Não, outro modelo seria Lolita. Eu tenho em relação a Lolita uma coisa muito, muito pessoal minha, que é o seguinte, eu acho Lolita um livro escrito no inglês primoroso, num grande gênio literário, que é o Vladimir Nabokov, né, que é russo. Ele era russo que escrevia em inglês. E, na verdade, ele tem uma obra dividida em duas partes. A fase russa e a fase americana. Se teve a Revolução Russa, ele fugiu da Rússia, porque ele era contra o bolchevismo. Aí ele acabou nos Estados Unidos, onde ele virou professor universitário. Deixa eu ler um pedacinho do livro da Zazie, do metrô. A viúva Moak suspirou. Tudo bem se eu andar um pouquinho com você? A viúva perguntou. A senhora quer vigiar o meu comportamento?
Não, mas você poderia me fazer companhia. Tô cagando para isso. Prefiro ficar sozinha, respondeu a Zazie. Zazie é genial, olha só. Tô, cara. De novo, a viúva Moac suspirou. E eu, que me sinto tão sozinha, tão sozinha, tão sozinha? A Zazie respondeu. Sozinho, caralho, disse a garota com a costumeira correção de linguagem. Então seja compreensiva com os adultos, disse a dona, a voz cheia d'água. Ah, se você soubesse. É a polícia que te deixa desse jeito? Ah, o amor. Quando você conhecer, bem que eu estava pensando que no final das contas você ia me soltar umas baixarias. Se continuar, eu chamo a polícia. Não é sensacional? A Zazie é completamente imprevisível. língua solta, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Eu falei, fica esses pseudo-adolescentes na televisão, Malhação, eu não aguento esse tipo de coisa. Olhem para as Zazie no metrô, será sensacional. É muito difícil hoje você escrever sobre criança. As pessoas têm o dedo apontado para você, como se fosse, por isso, necessariamente, o pedófilo. O Nabokov, por exemplo, ele nunca teve uma filha, né? Então ele disse assim, mas como é que você descobriu o universo feminino? Ninguém acreditava. Eu fiz o seguinte, eu fui numa loja, comprei tudo que tem revista de criança, comecei a ler. Fica essa besteirada toda. Mas eu acho que o livro que a André estava fazendo, ele é, na verdade, um livro diferente. Porque Lolita não é o personagem. É um livro muito mais complexo na sua estrutura, porque não é a visão interna da criança, é a visão do cara vendo a criança. Então eu sempre achei que, desse ponto de vista, o Lolita é insatisfatório. Mas é um gênio de construção literária. Esse aqui é a Lolita é uma versão anotada do Vladimir Nabokov. Quem quiser encontrar, só que esse aqui é em inglês. Para quem não conhece o livro, a Lolita é a filha de uma mulher viúva que se apaixona por um rapaz que estava alugando a casa delas, e se casa com ele. Só que ele se casa com ela porque ele quer ficar perto da Lolita, da filha dela. Só que a menina tem 12 anos. Assim, ele queria só ficar perto dela. Só que aí acontece uma tragédia, que a mãe morre num acidente de carro, quando ela descobre que o marido, na verdade, não suportava a presença dela. Ela descobre no diário. Isso. Ela descobre num diário que o marido não suportava a presença dela e que só estava com ela para ficar perto da filha. Nisso, ela bebia muito, saiu desesperada e foi atropelada na porta de casa. Aí ele pega a menina está num camping, e ele sai com ela para viajar pelos Estados Unidos, levando ela de lugar para lugar. E faz uma descrição dos Estados dos anos 50, das casas. É absolutamente primoroso. O primeiro capítulo, a parte segunda, você lê de joelhos. Quando eu comecei a ler, tem uma parte que eu realmente fiquei assim, cara, você fica com raiva dele. É claro que ele está sendo abusivo, ele está abusando da menina. Dá vontade de você não continuar lendo. Aliás, se você continuar... o livro teve uma história de publicação muito complicada. Em 1950 e pouco, 53, 55, ele tentou todas as editoras americanas. Ele tinha um livro que tinha feito um relativo sucesso chamado Pininho, que é a história de um professor, um livro cômico, muito bom. Mas o livro não deu certo, assim, dessa maneira. Aí ele mandou para tudo, todas recusaram, todas. Aí o que ele fez? Ele mandou para uma revista, uma editora de livros semi-pornográficos, ou de livros malditos, que era Olympia Press, em Paris. E aí foi editado. Aí o Graham Greene pegou o livro, leu e escreveu qual é o melhor livro do ano. Ele falou, o melhor livro do ano é Lolita. Escreveu por quê? Aí ele explodiu. Ficou riquíssimo, que é um livro que vende até hoje. Mas há hoje uma visão moralista, eles não entendem a moral sutil do livro. Aliás, ele ficou tão rico que ele vivia num hotel e ele tinha um andar inteirinho só para ele. Vendeu. Falou. Disse um monte de coisa engraçada. Ele é engraçadíssimo. Então, aí eu falei, olha, mas o seu livro não é Lolita. Não é. Não é. A minha personagem, ela não é abusada. Não. Pelo contrário. Não há piedade. Ela descobre que o sexo existe, porque é como se vendassem os olhos dela e, de repente, ela descobrisse que o sexo existe.
ela de repente descobre que as pessoas beijam na boca. É como se ela nunca tivesse reparado. Aliás, ela fala isso no livro. Eu falei, será que eu estava cega, eu não via? As pessoas, de repente, começaram a se beijar, a andar de mãos dadas. Como é que eu nunca vi isso? Cara, você põe a boca no contra-boca, e o que você faz com a língua? É um problema sério, entendeu? Você não tem aula de cursos e tal. O que a gente faz com a língua? Não se sabe, né? Então, é uma coisa que ela começa a buscar. Diferente da Lolita, que a Lolita também não teve muita escolha. A Lolita já não era virgem quando ela transa. Não, é sugerido. Não, ele fala, e deixa bem claro, o Humbert fala que ela nem foi. Ele nem foi o primeiro homem dela. Ele deixa bem claro, ele fala com todas as letras. E eu nem fui o primeiro homem dela. Porque ela já tinha tido 12 anos, ela já tinha tido outras relações. E é engraçado que, assim, as pessoas falam, né, o negócio de sexo. É claro que tem adultização, que agora tem vários vídeos falando sobre isso. Tem a sexualização, sim, da criança. Mas é claro que é uma coisa... É inerente, entendeu? Faz parte da gente. A questão não é sexo. É a monetarização do sexo. O sexo é legal. O sexo é bom. E cada um vai despertar no seu tempo. Eu já tive alunas que com 10 anos de idade estavam grávidas. Eu tive alunas, é claro que eu trabalhava em escola de estado, escolas públicas, e você tem um pessoal... No Brasil. Pessoal, talvez que os pais não estejam tão presentes, vamos dizer assim, né? Que tem que trabalhar, São horrivelmente ausentes. Pois é. A escola virou um depósito de crianças. Ninguém diz isso porque tem coisas que as pessoas não dizem. As pessoas falam escola, ninguém quer saber de escola. Mas veja bem, uma escola que é tão contra a criação, contra a invenção, uma escola nacional, você pega assim, como é que a pessoa tem esse tipo de ideia? Às vezes eu estou discutindo com as pessoas sobre linguagem, eles repetem a mesma ideia. Como? O cara nos pergunta, será porque a escola ela sufoca tudo. Então, quer dizer, o pai que me diga, a primeira coisa que eu não acredito nessa história de Papai Noel, não, meu filho, é verdade. Se perguntar aos pais, você acredita na verdade? Claro. Eu vou fazer um discurso completamente hipócrita sobre a verdade, quando é verdade. Porque eles estão mentindo. Papai Noel mente desavergonhadamente com Papai Noel. Aliás, um dos capítulos do meu livro falando do Papai Noel. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso, não. Eu sou um rapaz muito... Aliás, com a quebra dessa fantasia do Papai Noel, um sonho, né, da criança, que na verdade é sim hipocritamente forçado para fazer a criança acreditar. E depois são dois problemas. É o problema da criança passar a acreditar e depois deixar de acreditar. E, aliás, eu trato de... E ainda ter respeito. Foi loucura, não é isso? Você pode acreditar, desacreditar, tudo bem. Os caras querem que as crianças respeitem um mentiroso. Pois é para deixar a criança doida. Não, é doido. Entendeu? Porque ninguém sai são de uma educação dessa. Me diga o seguinte, quais foram as pessoas que você conheceu, que chegaram para você e falaram aberta e claramente sobre sexo? É tudo uma mentirada danada. Como é que você pode manter uma relação baseada em mentira? Não pode. E uma coisa que eu acho legal nesse negócio da leitura é você experimentar o que você não vivenciou, por exemplo, ou o que você não concorda também. Quando eu pego esse livro da Lolita e eu vejo coisas que eu não concordo, que eu não acho legal, que eu acho que é errado, mas isso me dá a oportunidade de questionar e de pensar, inclusive de me conhecer, de saber o que eu penso a respeito das coisas. Não é para você... Isso é uma coisa legal de você ler. Leia um ato de liberdade. Porque às vezes você fica pensando, eu vou ler para quê? Eu vou ver um filme. O filme é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E você experimenta coisas que você não teve oportunidade e talvez nem queira ter a oportunidade de viver, de conhecer. Por exemplo, o cara, o pedófilo. Lolita. Você conhece um pedófilo, você conhece como ele pensa, mas você não precisa se relacionar com ele. Você não precisa conhecer o pedófilo de verdade. Você encontra isso no livro e você pensa sobre isso.
Você se aperfeiçoa, se melhora, se reconhece ou não se reconhece, e tem a oportunidade de se melhorar, né? Eu acho que a leitura é importante nesse aspecto também, que é diferente do vídeo, do filme, que você vai lá, assiste um negócio euforicamente, acabou, acabou. No máximo você fica um dia, 2 dias naquela euforia do negócio do filme e acabou. Aliás, me diga uma coisa, qual é o grande filme que você viu nos últimos anos? Eu não vi nada de interessante. Pode ser que eu tivesse dormido depois, mas eu não entendi nada. Eu disse, pô, mas isso? Vou passar 2 horas da minha vida vendo isso? O que isso me traz de novo? Não nada que traz. Até essa questão, será que como é que se lida com isso? Ué, por que a gente nega a sexualidade das crianças? Porque tem, não adianta, tem. Freud escreveu isso no século XIX, fim do século XIX, início do século XX. Ele dizia, 3 ensaios sobre sexualidade infantil. Foi o maior escândalo. Ninguém quer ouvir as coisas. As pessoas não querem ouvir. E o meu livro fala de sexo, tem sexo, e é uma criança, né? Mas eu acho É importante. interna. O negócio interessante dele que é interno. Eu acho vai de importante a dentro gente para fora. pensar sobre isso, a gente conversar sobre isso, e é por isso que eu estou escrevendo esse livro. Eu acho que é um momento também propício, né? De se falar sobre isso, de conversar sobre isso, discutir e melhorar a situação. Quando eu coloco o livro, eu acho que é para as pessoas verem que isso existe. É claro que vão ter pessoas que vão pensar: ah, se isso existe, então eu vou mudar, não vou deixar minha filha passar por isso. Mas não adianta. Não Porque adianta. quando você não deixa sua filha ou seu filho passarem por uma experiência, você só empobrece eles. E outra coisa, se o erro é pequeno, quando você fala em experiência, você fala do erro. A experiência nada mais é do que a maneira que a gente tem de descrever o erro. Eu vou ter experiência para quê? Para não fazer nada? Para viver num mundo completamente vacuoso? Todo grande amigo que eu tenho me ensinou algo. Entendeu? Mas também o que acontece é o seguinte: as pessoas são cheias de opiniões. Cheias de opiniões, e pouco pensamento. É impressionante isso. Eu fico assim, entediado. Não, aliás, eu acho o mundo ótimo. Eu não quero morrer por causa disso. Essa história, você morrer, eu acho uma bosta. Por que eu acho ruim morrer? Porque, na verdade, a vida é receber, dar. Entendeu? É interessante você se perceber pelos outros. Não por Aprender. essa história, eu sou negro, falo sobre negro. Não. O gênio é o Zulu que descreve a neve. O Zulu que descreve a África não é um gênio. Mas o Zulu que seja capaz de escrever o que ele não viu, isso é gênio. Bem, voltando para o meu livro, É o que que é o assunto do dia hoje. era. Um outro livro que eu li que me influenciou na escrita desse livro foi Dias de Abandono, de Helena Ferrante. Quando eu li aquele livro, é um livro horroroso. Horroroso tema, né? Ele é horroroso porque uma mulher que passou a vida inteira casada com um homem, o homem se separa dela sem avisar, ele tinha uma amante, era muitos anos mais nova do que ele, e ela passa o livro inteiro numa sequência Que desastre. de desastres, de autodestruição, de destruição de tudo que está em volta dela. Ela quer acabar com tudo, ela tem filhos, o cachorro dela morre nessa, que ela deixa uma lata de veneno para mosquito, para formigas, ela deixa o cachorro, morde aquilo, ele morre. Mas assim, os filhos ficam presos, ela fica presa, eles ficam sem comida. É uma sequência, sabe? Em que isso influenciou a minha escrita? Primeiro que como eu não era de ler, eu consegui ver como que você faz isso. Sequência de atos, ações e reações que eu não conhecia, não sabia, eu não saberia como fazer. Aliás, aprender a escrever é muito interessante. Escrever artisticamente. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha escrito um conto e as pessoas gostaram muito desse conto e começaram a me pedir que eu escrevesse mais. Eu tentei escrever várias coisas e não consegui. Uma amiga do Eduardo, Ana Bulhões, que é nossa amiga agora, eu dei para ela ler e ela falou: Andréia, isso é ótimo. Mas eu fiquei com vontade de saber mais dessa menina. Fala mais, escreve mais. Daí que veio a ideia de escrever o livro. Eu falei: isso, eu vou escrever sobre essa menina. Eu já tenho a personagem, por que não, né? E comecei a escrever essa história, esse livro assim. Como eu tinha a experiência que eu tinha era do conto erótico,
eu pensei, eu vou fazer um livro com vários contos que é com a mesma personagem. Vários contos eróticos com a mesma personagem. Depois de 5 contos, meu livro já estava acabado, porque assim, eu não sabia mais o que escrever. Não tinha mais o que escrever. Aí eu pensei, eu falei, gente, meu livro acabou, não tem como escrever um livro. Aí me veio à cabeça que eu tinha que criar histórias entre esses contos. Uma história que conectasse com a outra história. Então, esses 5 capítulos viraram 10, 12, porque eu comecei a criar história que conectasse uma com a outra. Aí chegou um ponto que eu falei assim, pô, acabou o livro de novo, eu já fiz isso. Mas é interessante como ele foi aparecendo, as etapas, assim. Aí eu comecei de novo, comecei vendo que tinham pontas soltas, sabe? Tinha uns pedacinhos que, pô, isso aqui, o que aconteceu com isso aqui? O que aconteceu com essa aqui? Aí deram outros capítulos. E é engraçado o seguinte, aí todo mundo fala, ah, não, o livro tem uma vida própria. Não, não tem não. Que é o seguinte, é que o autor descobre pontos que estão soltos. Ele vai arrumando esse negócio. O grande problema do escrever não é escrever, é compor. Quando você começa a compor, você começa a dizer, gente, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Aí é a grande aventura de escrever. Eu li também Dom Casmurro nesse período, e também tem acho que uma poesia, uma forma delicada de falar, diferente de falar que não é da minha, que também me inspirou a escrever, uma forma poética, sabe? É um jeitinho assim, É o que se chama estilo. me influenciou também. Eu não copiei nada, mas assim, acho que me adoçou a escrita. Foi uma coisa, um tempero que eu usei também nessa escrita, que eu achei muito legal. Outro livro foi esse aqui. Esse aqui é o Haruki Como Murakami. você comprou? Eu comprei em Praga. Eduardo estava num café, eu falei assim, tem uma livraria aqui do lado, eu quero ver o que eles têm de livro em inglês aqui. Claro que em português eu não ia encontrar. E essa altura do campeonato eu já estou lendo assim, com mais naturalidade. Como eu já adquiri o hábito maior de ler, eu acho que eu tinha um pouco de preguiça de ler, sabe? E eu passei a rejeitar menos a leitura. Então eu leio. Antigamente, você, para pegar um livro, como eu achava que era chato, eu achava que em português era melhor. Hoje em dia, isso não é mais um problema. Eu pego um livro para ler em inglês e leio ele de ponta a ponta. Eu já lia isso antes, mas não tinha que ser um livro mais assim, bobo, sabe? Que também não satisfaz. Ainda tem isso. Quando você pega esses best-sellers, que vendem pra caramba, você lê ele em uma semana, você acha uau, mas é a mesma sensação do filme. O livro acaba e deixa um vazio, não te deixa nada, não te preenche com nada, não te enriquece em nada. Só tem uma maneira de você preencher, com indagação, com coragem. Livros que são best-seller são sem coragem. É muito lixo. E o lixo não satisfaz. Você termina de ler e você fica com um vazio interno que preenche, você acaba preenchendo com mais lixo, que você acaba comprando um outro livro que também você lê em uma semana e te deixa com vazio, você compra outro e compra outro, que não preenche. Aliás, eu esqueci, um outro livro também que eu li foi o Amante. É o Amante da Marguerite Duras. Adorei, Marguerite Duras. Aliás, adoro Marguerite Duras. Eu li O Amante, também, né, durante esse negócio, ele não me influenciou, mas você vê como a pessoa escreve isso, de certa forma, te ensina a escrever também, isso é bom. Voltando para o Haruki, a gente estava em Praga, eu deixei o Eduardo no café e fui na livraria que ficava do lado. Eu cheguei lá, não tinha muitos livros, a seção de inglês era pequena. Em tcheco, nem pensar. Tcheco, nem tentar, nem pensar mesmo, nem olhei para o lado. A literatura tcheca tem umas coisas boas, né? Bandeira, mas é outra história. Aí o que eu fiz? Eu fui olhando um por um, já que não era muita coisa, era uma sessão pequena. E Eduardo já tinha me falado muito ele gosta da literatura japonesa. Eu gosto. Aí eu peguei e liguei para ele, olha só, eu estou com um livro aqui, Haruki Murakami. Você conhece? Ele falou, conheço. Eu falei, é bom, é bom. Eu falei, então tá. Primeiro que é cor-de-rosa, adoro cor-de-rosa. Aí eu peguei... Veja você. Veja você. Eu falei assim, ele é cor-de-rosa, eu gostei do nome, que é o Sweetheart, Sputnik. Não, Sputnik Sweetheart. Aí eu falei, vou levar esse livro, Eduardo, gosto do autor, ele falou que é bom. É bom, eu tinha lido os contos dele no New York. E praticamente esse livro me mostrou como que eu ia terminar o meu livro. Porque quando eu estava lendo quando eu estava terminando esse,
que eu estava, assim, eu tive várias experiências com esse livro. Primeiro que eu ficava nervosa, depois que eu ficava muito curiosa, e ele tem uma reviravolta também, no final, que eu falei, cara, é isso, livro tem que ser uma experiência. Se você não tiver uma experiência, não tiver alguma coisa que você, uau, alguma coisa que te tire o fôlego, que te enriqueça, sabe? Que seja diferente da sua vivência, não vale a pena. Aí eu peguei e resolvi o meu final do meu livro, por causa desse livro, não é igual, claro que não. Aliás, tem nada a ver uma história com a outra. Isso aqui é a história de um casal de meninas, que na verdade não é um casal, é uma menina que é apaixonada pela patroa dela. E a patroa dela não tem nenhum. Ela não consegue se apaixonar por ninguém. Ela gostaria, ela até tenta, mas não consegue se apaixonar por ninguém. Ela já é casada, mas ela vive completamente separada do marido. E essa menina aqui, a personagem principal do livro, sai com ela pelo mundo, porque ela comprava vinhos, era um tipo de sommelier, então ela fica sendo a secretária. E ela é apaixonada pela patroa dela e ela não consegue. Até que chega uma parte que ela pega e ela se mete na cama da outra, tenta de toda forma possível seduzir a patroa, e quando não consegue, é uma tragédia na vida dela. Eu achei muito legal porque é uma experiência assim que você termina pensando, uau, 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 que maneiro, sabe? É muito legal, é uma experiência que você tem, que passa a ser sua. Eu acho o seguinte, que a André diz uma coisa muito verdadeira, ainda que ela tenha formulado de uma maneira diferente que eu vou dizer agora. Quando o Flaubert escreve Madame Bovary, o modelo dele é Cervantes. Porque Cervantes é a história de um cara que resolve ser um cavaleiro medieval, só que não está na Idade Média, ele lê os livros, resolve viver os livros. A Madame Bovary faz a mesma coisa, só que ela resolve viver histórias de amor. Quer dizer, um livro se faz de outros livros de uma maneira inteligente. Para terminar, o último livro que eu vou apresentar não foi o último livro, o último foi o Putnik Sweetheart. Esse livro aqui, o Porno Chic, da Hilda Hilst, eu li acho que uns 2 contos e não achei muito interessante, não. Mas o Caderno Rosa, de Lori Lamb, esse livro, primeiro que eu me identifiquei, assim, que o que eu estava escrevendo tinha muito a ver com o que ela faz. Achei muito legal. E no final, Como personagem, como autor, é diferente. a personagem dela era muito parecida com a minha personagem. E no final, quando eu estava lendo o Sputnik Sweetheart, quando eu me dei conta que aquilo tinha que ser uma experiência, aquilo me remeteu ao livro da Lori Lamb, que quando você termina, você tem uma experiência ali. Eu falei, ela me inspirou também nesse lugar. E a Lori Lamb é uma menina também. Esse livro aqui tem algumas coisas parecidas, que é uma menina, é uma criança, aliás, ela tem 8 anos de idade. Ela diz que a mãe dela prostitui a menina. Só que depois, lendo o livro, você vê que não é bem assim. Mas, de qualquer forma, esse foi um livro que também me inspirou a escrever o meu. Para finalizar, eu queria perguntar para Eduardo Neiva o que ele gosta no meu livro ou na minha personagem. A personagem Tem do meu várias livro. coisas que eu gosto. Aliás, Uma deixa eu coisa interromper principal. uma coisinha. Ele lê comigo todos os capítulos 300 vezes. Assim, ele sabe do que está falando. Não é realmente eu leio várias vezes. E, na verdade, eu não acredito em leitura, não acredito em escrita. Eu acredito em reescrita. Não acredito em leitura, eu acredito em releitura. Então, eu reli muito, várias vezes, o trabalho da Andréia. Há várias coisas que eu acho que o livro tem que são meritórias. A questão do estilo. O livro tem um estilo, uma voz. O estilo é voz. Quando você lê, ele diz assim, é fulano. Se você está acostumado com a obra, você diz, é fulano. Pode ser um toque aqui, um toque ali, mas é sempre assim. Isso tinha. Outra coisa que me impressiona na Andréia é que ela tem uma coisa lógica. Há uma beleza na racionalidade que se traduz na escrita dela. E outra coisa, o livro é divertidíssimo. Divertidíssimo. Eu gostei muito do rir, às vezes, da mesma parte. Seja um negócio de matar piada,
Você mata a piada quando você repete. Aqui tem mais gente, você conta piada, você diz, não entendi isso aí, não. Então, a piada é mal contada, a sua audiência é burra. E também tem isso, né? A piada também pode ser ruim, né? O quê? A piada também pode Também ser pode ser ruim. ruim. Terceira coisa, tá vendo? Ela diz coisas que eu não imagino. Então é o seguinte, então você tem essas três possibilidades. Acho que a Andrea faz isso muito bem. Quando eu vi a cena, ela disse assim, sabia de onde é que eu tirei isso? Eu falei, às vezes eu não tinha coragem. Tem alguma coisa que eu te disse? Ela falou, porque é sempre assim, né? Quando você está com uma pessoa, você está numa espécie de cúmplice. Isso é porque ele fala que O eu não autor, escuto não. ele. Hã? Isso é porque você fala que eu não te escuto. Não, claro que não. Claro que sim. E a gente pode concordar sobre alguma coisa? Claro que não. Claro que sim. Mas o que eu mais gosto na leitura dele é fazer ele rir. Tem umas coisas que eu às vezes sento para escrever e eu penso assim, isso o Eduardo vai rir. Não é o seguinte, sabe E aí por eu quê? leio para ele e fico esperando. Sabe Eu chego a parar para esperar ele terminar de rir. Eu falei, vai rir. Sabe por quê? Porque eu acho que o drama é super valorizado. Não é difícil escrever o drama para uma mulher, para um filho, um acidente, você acaba fazendo. Agora, o humor é muito diferente. O humor é muito difícil. Aliás, isso é Ler o no que eu papel gosto do meu livro tem também. humor. Ele é engraçado. Ele É fala engraçado. um assunto sério, Trágico. é erótico, é trágico, é sério. E é muito engraçado. O livro é muito engraçado. Principalmente quando você quer rir, né? Quando você quer se divertir. Não, eu não estava muito querendo, não, porque ela chegava dizendo, beleza, meu Deus, eu tenho que ver. Tarde da noite, 10 da noite, minha filha. Não, mas era isso, você sabe. Claro que eu lia. E lia sempre com a atenção que ele merece. Então, eu acho que não, tem um conjunto de variedades. Eu acho que o André vai um caminho muito rico pela frente. E uma outra coisa legal também, esses dias agora, como o livro já está revisado, já está no final, né? Eu falei com ele, vamos ler na sequência, 1, 2, 3 capítulos, para ver o ritmo, né? Porque uma coisa é você ler capítulo por capítulo, outra coisa é você ler na Não, e sequência. é uma grande lição. Quando você escreve é uma coisa. Quando você lê para você mesmo é outra coisa. Outra coisa é você ler com a terceira pessoa. Aí sim, aí você começa a dizer, não, realmente se sustenta. E o que é legal é que, assim, era a tarde da noite, acho que ele ficou lendo até meia-noite. Ele estava cansado, mas ele falava, próximo, próximo. E ele ria, se divertia, isso é muito bom. E ria. Eu já tinha ouvido essa piada 2, 3 vezes. Ele já leu várias vezes os capítulos. E isso é muito legal. Estou contente com o meu livro. Então, aí o negócio de você não escreve. Quando a pessoa. Qual o dilema, a tragédia do best-seller? Você escreve para os outros. Mas quando você escreve para aquela pessoa que você acorda de manhã para fazer barba, está fazendo a barba, e aquela pessoa é você, sua audiência é aquela que está no espelho. Me envergonha? Não. Escrevi de uma maneira brilhante, melhor que eu podia. Arrisquei muito, tudo bem. E o negócio é o seguinte, eu sempre disse para o André, e o que você acha? Eu dizia sempre assim, taca fogo no puteiro. Eu acho legal. Ele acha que quanto mais putaria, melhor. Não. Acho que quanto mais fogo, melhor. Se o fogo vai para um lugar, é uma coisa, vai para outra. E é isso. Desde já eu convido a vocês a continuar acompanhando aos meus vídeos. Estou falando sobre o livro, em breve eu vou ter a data do lançamento e eu vou dizer o nome do livro também, o nome da personagem, assim que ele estiver prontinho. Muito obrigada a todos vocês que assistiram a gente. Boa noite, bom dia, não sei que hora você vai assistir. Boa noite. Bom dia. É isso, acabou.